Irmãos, então nós vamos ler 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa leitura, tá bom? Porque ela será decisiva para nós entendermos agora alguns erros de traduções, tá bom? Então, verso 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, então, como nós lemos, esse texto tem muitos detalhes. Nessa leitura que o irmão fez, é levado a entender que há somente agora um que o detém. Eu era uma pessoa que lia muitos livros da CPAD, que fazia livrinhos para a Assembleia de Deus e tal, e teve muitas alterações bíblicas que eles fizeram que veio com esse termo, agora somente há um que o detém, forçando a vocês a imaginar que é o Espírito Santo, que vai ter que ser retirado da terra. Só que aí eu pergunto a vocês, se o Espírito Santo sair da terra, no arrebatamento antes da grande tribulação, quem que vai convencer do pecado, da justiça? Como que essas pessoas vão entregar a vida e vão morrer? Porque vão ter pessoas que vão morrer, os santos vão morrer na grande tribulação, em Apocalipse diz. Como que eles vão entregar a vida, sendo que o Espírito Santo não vai estar nele? Você viu que apareceu o homem da iniquidade. Então, esse homem da iniquidade, ele aparece em Naum e também aparece em Daniel 11. Esse homem da iniquidade, ele nos direciona para o anticristo. Ele nos direciona totalmente para o anticristo. Acontece a apostasia e depois é dito que ele seria manifestado na sua ocasião própria. Ocasião própria que no grego está kairos. A palavra ocasião própria é kairos. E kairos é tempo determinado, tempo oportuno. O que eu quero dizer com isso? É o tempo certo desse homem aparecer. O que está tratando é desse homem da iniquidade, que ele iria aparecer. Irmãos, então eu vou explicar aqui esse termo aqui, afastado aquele que o detém. A gente vai ver que tem alguns erros aqui, principalmente de tradução. A palavra afastado é uma palavra composta de 3 palavras gregas, que a gente vai ver agora. A palavra aquele, ela não existe, a gente clica no aplicativo, ela não aparece. Mas vamos ver aqui, afastado. Ela é formada por 3 palavras gregas. A primeira é ginomai, que significa erguer-se, aparecer na história, aparecer no centro. De homens que se apresentam em público, é isso que está escrito aqui. A segunda palavra é a palavra ex, que significa, é uma preposição na verdade, é de, do, de, entendeu? E a última palavra é mesos, que significa meio e centro.
Então, para a gente entender a tradução literal dessa palavra, seria aparecer no meio, tirado do meio. Ele teria que aparecer no meio de alguma coisa, no meio de algum evento. Qual evento, irmãos? Eu faço essa pergunta para o irmão Luiz. Qual o evento que ele teria que aparecer? Na 70ª semana, na última semana que ficou profética para o final. Paulo sabia perfeitamente disso, irmãos. Paulo tinha os profetas em mente, Ezequiel, Daniel, Naum, com aquele homem de Belial, homem que não presta para nada. Sim, né? Perfeito isso que o irmão falou. E ele tinha todas as porções dos profetas toda em mente para ele ter feito o Novo Testamento. Todas as porções. Então, aquele, não é à toa que ele falou que não existe, né? Que ele clicou aqui no aplicativo, não tem, isso. Não é à toa. Entendeu? A própria palavra, a própria tradução nos revela, irmãos. A gente entende pela tradução, pelo original grego. Ele teria que aparecer no meio da história. Não ser afastado aquele que o detém. O Espírito Santo não é isso. Irmãos, o Espírito Santo não está detendo ninguém. O que acontece para esse homem da iniquidade aparecer é o tempo, no verso acima, no verso 6, é o tempo oportuno, que é a ocasião própria dele aparecer. É o tempo que Deus estabeleceu, irmãos. Aparecer do meio. Ou seja, aquela última semana, a 70ª semana, é a última semana que falta para se cumprir ainda. Irmãos, para quem não sabe sobre essa 70ª semana, a gente já falou em outros vídeos. No capítulo 9 de Daniel, ali, a partir do verso 26, 27, o anjo traz a revelação das 70 semanas, que estariam determinadas sobre o seu povo para o estabelecimento das 7 maravilhas que ia acontecer no futuro. Ou seja, ali fala que o ungido ia aparecer, né, e que ele ia morrer na semana 69. Isso. O resumo é isso. Jesus morre na semana 69. Daquele tempo de Jesus para nós está o hiato. A gente está nesse tempo do hiato. E essa última semana profética, que cada semana são 7 anos, ficou para o final. Ficou para o final. E esse homem do pecado, o iníquo, a qual Paulo sabia dos tempos determinados, ia surgir na metade dessa semana. Isso. Tanto que olha para essa estátua que vai aparecer aí para vocês. Sim. Da mesma forma que tinha esses braços, né, que eram os medos e os persas, que foi um reino dividido, né, também teria as pernas de ferro, teria que se dividir. Sim. No tempo de Paulo, Roma não tinha se dividido. Isso, era só Roma Ocidental. Ela teria que se dividir, expandir o seu império para Roma Oriental. No tempo de Paulo, era a perna de ferro. Não tinha as duas pernas formadas ainda na história. Deus deu a profecia para Daniel com ela formada toda, do começo ao fim, até os dedos de barro e ferro. Mas na história, Paulo estava apenas na parte da perna de ferro do lado ocidental. Simplesmente assim. Ainda faltaria a parte da perna oriental, ainda faltaria os pés de barro e ferro e depois os dedos. Então nós, irmãos, sabemos, porque em Daniel capítulo 12 diz que os sábios entenderiam a respeito dos tempos. E lá o anjo fala para Daniel que isso era para o tempo do fim. Tempo do fim. E Paulo, com Daniel em mente, sabia que Roma teria que se dividir. Paulo sabia da destruição que ia ter que vir sobre Jerusalém. Ele não sabia que era no ano 70. Isso. O ano ele não sabia, mas ele sabia que ia ter destruição. Aquelas determinações iriam se cumprir, e Sim. não no tempo dele. E nós, como os estudiosos da palavra, temos que entender que as pernas de ferro não foi só Roma. Teve ali também o Império Otomano, teve essa divisão. Isso. E Paulo, em mente, olha só para você ver como que ele não esperava a volta de Cristo naquele tempo. Em Daniel 2, diz que a rocha, que é Cristo, bate nos pés. Nos pés. Então Paulo estava na perna. Estava na perna ainda. Na perna. Então isso já elimina esse arrebatamento secreto. Não tem como, não se sustenta. Então a gente está nesse tempo dos pés, irmãos. Entendeu?